adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Com alegria e adoração cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Com alegria e adoração cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Por isso te adoramos e te coroamos, Senhor. Nossas vidas consagramos como oferta de amor. Por isso te adoramos e te coroamos, Senhor. Nossas vidas consagramos como oferta de amor, como oferta de amor. Palma na mão. Com alegria e adoração, com alegria e adoração cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Por isso te adoramos, por isso te adoramos e te coroamos, Senhor. Nossas vidas consagramos como oferta de amor. Por isso te adoramos, por isso te adoramos e te coroamos, Senhor. Nossas vidas consagramos como oferta de amor, como oferta de amor. Palma na mão, joga pra cima. Vamos louvar o nosso Deus com alegria. Cante bem forte, com alegria. Com alegria e adoração cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Com alegria, com alegria e adoração cantaremos ao Senhor nosso Deus, pois grandes coisas tem feito por nós, restaurando a nossa sorte. Por isso te adoramos e te coroamos, Senhor. Nossas vidas consagramos como oferta de... Só você agora diga isso, por isso. E te coroamos, Senhor. Nossas vidas como oferta de amor, como oferta de amor, como oferta de amor, como oferta de amor, como oferta de amor. Olha, eu quero trazer para você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Se você tem a Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Segundo Samuel 23, 11. Procure aí na sua Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir.
Deus quer te instruir, Deus quer te ensinar pela palavra o caminho que você deve seguir. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel 23, do versículo 11 em diante. O livro sagrado diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Diga glória a Deus. Este homem chamado Samar, ele era um dos guerreiros de Davi, um dos valentes de Davi. Davi tinha vários valentes, homens, linha de frente, que a Bíblia chega até a dizer que um homem valia por 10 deles, e o melhor e o maior deles valia por 1000. Eram homens valentes, que outrora foram homens derrotados, fracassados, falidos, envergonhados pelos problemas, mas que se tornaram guerreiros de Deus, como o Samar também se tornou um desses homens valentes. E esse texto diz que uma certa feita, os filisteus vieram para tomar um terreno de lentilhas. O Samar se coloca no meio daquele terreno e luta arduamente, sozinho contra os filisteus, e vence. E os filisteus foram derrotados, e Deus operou ali um grande livramento. Dentro desse texto, eu quero estudar com vocês, aprendendo com a vida de Samar. O que nós aprendemos com a vida deste guerreiro, Samar? O primeiro aprendizado da vida de Samar, que nós aprendemos no nome de Jesus, é não aceitar os rótulos negativos que o mundo tenta nos colocar. Rótulos negativos. As pessoas muitas vezes nos rotulam e nós aceitamos esses rótulos. E isso impregna na nossa alma e nos impede de vencer. E nos impede de conquistar os nossos objetivos, os nossos ideais. Samar, em hebraico, significa desolação. Talvez o pai dele ou os pais tiveram uma desilusão, passaram por algum tipo de problema e colocaram o nome nele de desolação. Ele tinha tudo para ser um fracasso, mas ele não aceitou esse rótulo. Se tornou um homem que fez história. Sozinho derrotou os filisteus e Deus, através dele, operou um grande livramento. Às vezes as pessoas tentam te rotular como um fracassado, como um derrotado, como um qualquer. E o que faz a diferença é como nós vamos nos posicionar diante desses rótulos negativos. Nós temos que nos posicionar como a Bíblia diz: eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Se você aceita esse rótulo negativo que as pessoas tentam colocar em você, e muitas vezes vem dentro da nossa casa esses rótulos negativos: você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir nada, você não vai ter sucesso, o seu sonho é muito grande. Porque tem muitas pessoas que dizem que o seu sonho é muito grande, porque você veio de família humilde, porque você veio de um lugar onde os outros membros da sua família não conseguiram nada, mas não significa que você não vá conseguir. Não aceite os rótulos negativos que o mundo tenta colocar em você. Samar não aceitou. Se posicione contra todos esses rótulos negativos e seja o que Deus quer para você.
Deus planejou algo muito especial para a sua vida. Deus planejou para você o sucesso e não fracasso. Deus planejou para você conquistas e não derrotas. Deus planejou para você vitórias, mas é preciso que você deixe de lado os rótulos negativos e assuma o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Amém? O segundo aprendizado que nós temos com a vida de Samar é que a atitude de fé, ela traz a unção para a vitória. A atitude de fé atrai a unção para a vitória. Muitas vezes, nós nos gabamos dizendo que temos fé, e todos nós temos. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Não existe uma pessoa aqui que não tenha fé, todos têm. Mas o problema não está na fé, o problema está na atitude de fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ter atitude de fé. A Bíblia diz que quando Moisés se deparou com o Mar Vermelho, ele começou a clamar a Deus, e Deus deu uma bronca nele. Moisés, por que clamas a mim? Ordene ao teu povo que marche, e tu estenda a tua vara, o teu cajado, e o mar vai se abrir. O que o Moisés fez? Moisés marchou. Partiu para cima do mar e o mar se abriu. Se ele ficasse orando a vida toda, não teria acontecido nada. Às vezes você está orando por uma coisa que não cabe a Deus fazer, é você. Quando você tem atitude de fé, você atrai a unção de Deus para a conquista de vitórias. Porque, entendam bem, enquanto todos os filisteus fugiram, Samar, ele tem atitude de fé de enfrentar os filisteus. Ele estava sozinho. Isso só poderia ser fé, porque humanamente falando ele seria taxado como um homem louco. Esse homem é louco. Ele está enfrentando ali milhares de homens que vão acabar com ele, vão destruí-lo completamente. Mas entenda bem, basta você estar com Deus, já é o suficiente para os seus inimigos caírem por terra. É o suficiente. Então, meu querido, a atitude de fé atrai a unção para a vitória. Nós não podemos apenas ficar orando por milagres, nós temos que agir para que esses milagres aconteçam. Eu lembro bem nas reuniões de curas e milagres que o missionário realiza, depois de orar pelas pessoas, ele diz o quê? Faça o que você não podia fazer. A pessoa chega com a dor e ela tem atitude de fé de levantar o braço. E ali a unção de Deus vem e acontece a cura, acontece o milagre. A atitude de fé atrai a unção para o milagre. Muitas das nossas derrotas, muitos dos nossos fracassos, o problema não é falta de oração, é falta de ação, é falta de atitude diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de um mar que está fechado diante de nós, e atrás Faraó nos pressionando, e Deus está esperando a atitude de fé para Ele enviar a unção para realizar uma transformação total e completa. Meu querido, minha querida, hoje Deus quer que você tenha atitude de fé para atrair a unção de milagres, para que você saia daqui hoje vitorioso com a sua bênção em o nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. O terceiro aprendizado que nós temos com Samar, com a vida de Samar, é que estar só em uma batalha não é sinal de derrota. Estar só em uma batalha não é sinal de derrota. Uma senhora, uma certa vez, ela disse assim: mestre Camilo, ore por mim,
porque eu sou sozinha em casa, só eu sou de Jesus, e eu sofro uma pressão muito grande. Eu disse para ela: olha, só você sendo Jesus já é o suficiente para você orar e tomar a decisão de fé, e todos os demônios que agem na sua família vão cair por terra em nome de Cristo. Estar só não significa que você vai ser derrotado, não. Por quê? Porque o texto diz que Samar se põe no meio daquele terreno de lentilhas e ele estava só. Alguém poderia dizer: ele vai ser derrotado, ele vai ser vencido, ele vai ser completamente destruído. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que só Moisés estava e Deus falou com ele lá na sarça ardente. A Bíblia diz que Elias estava só na caverna e Deus o visitou naquela caverna, falou com ele, o tirou daquela situação. Meu querido, foi lá no deserto que Ismael chorou sozinho e Deus ouviu o choro dele. Ele estava perdido no deserto, estava sozinho. Foi lá no deserto que a Bíblia diz: Jesus sozinho venceu Satanás, e ali não estava Jesus Deus, estava Jesus homem, e lá ele estava só, mas ele venceu Satanás. Meu irmão, foi na ilha de Pátimos que João estava só, mas foi lá que Deus o visitou e deu aquela revelação bonita do Apocalipse todinho para ele. Estar só não significa que você vai ser derrotado, não significa que você vai ser vencido. Às vezes você está lutando sozinho por uma causa, porque os demais talvez não estão acreditando nela, não estão acreditando porque acham que é um sonho muito grande. E na verdade, os sonhos são grandes realmente, porque eles são do tamanho de Deus. Nós não devemos medir os sonhos pela nossa condição, a nossa capacidade. Nós devemos medir os sonhos pelas condições e pela capacidade do nosso Deus. Ele é um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é um Deus que faz mais, abundantemente, além do que nós pedimos. Então, se você se sente só, creia, não é sinal de derrota. Deus vai lhe dar a vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Diga: eu creio. Amém? O quarto aprendizado com a vida de Samar, esse guerreiro de Deus, é: não fique na beirada. Não fique na beirada. Na beirada? Olha o que diz o versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Veja que ele se colocou no meio daquele pedaço de terra. Existem pessoas que vivem pelos cantos da igreja, pelos cantos da vida, não participam de nada. E quando a pessoa está na beirada, é mais fácil ela fugir, irmãos, como o povo de Israel fugiu. Agora o Samar se colocou no meio. Ou Deus é comigo, ou eu morro aqui nessa batalha. Ele estava decidido. Nós temos que ter uma fé definida. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou é ou não é, irmãos? Tem gente... Aonde que você encontra os maiores murmuradores? As pessoas que mais reclamam? Na beirada. A pessoa está sempre nos cantos da vida. Você pode prestar atenção. Está sempre pelos cantos, murmurando, reclamando, colocando defeito em todo mundo. É porque ele está pelos cantos da vida. Nós temos que fazer igual o Samar, nos colocar no meio, ou seja, no centro da vontade de Deus. Uma certa feita, Jesus, quando curou um homem que tinha uma das mãos mirradas, ele disse para aquele homem, antes de curá-lo: vem para o meio. Ou seja, sai da beirada, sai da beira, sai dos cantos da vida, vem para o meio. Significa envolva-se. Envolva-se. Deus quer envolvimento, comprometimento. Mas as pessoas querem ficar pelos cantos da vida e acabam se tornando pessoas insuportáveis com isso. Você não consegue conversar com as pessoas que vivem pelos cantos da vida. São pessoas frustradas, são pessoas desiludidas,
São pessoas que já não acreditam mais na vida, perderam a fé e a esperança, porque eles estão pelos cantos. Mas quando você assume o compromisso e se coloca no meio, no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que assim como Deus operou um grande milagre pela vida de Samar, também irá operar pela sua vida, em nome de Jesus. Qual é a sua posição hoje diante do Senhor? Será que você está no centro da vontade de Deus ou você está pelos cantos da vida? Ou você está murmurando, reclamando? É preciso se colocar no meio. A Bíblia diz: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Ele se colocou no meio. Sai da beirada, meu irmão. O cego de Jericó estava onde? À beira do caminho. Estava mendigando. Além de ser cego, era um mendigo. Estava passando necessidade. Quando ele sai da beira do caminho e ele vem para Jesus, ele recebe o milagre de Deus. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei onde você deseja chegar. Mas na beira do caminho, você não vai conseguir chegar. Na beirada, você não vai conseguir. Na beirada da vida, pelos cantos da vida, não tem milagre. O milagre está no centro da vontade de Deus. Amém? Quinta lição, quinto aprendizado que nós temos com a vida de Samar. Lute pelo que é mais importante. Lute pelo que é mais importante. E alguém pode dizer: mestre Camilo, mas o que é mais importante? O que é mais importante é a nossa salvação. Preste bem atenção no versículo 12. A Bíblia diz assim: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Veja que ele defendeu o quê? O pedaço de terra. Ele não defendeu as lentilhas. Tem gente lutando só por lentilhas, lutando só pela casa própria, lutando só por um cargo melhor, por uma posição, por um ministério. E muitas vezes uma luta completamente contrárias aos princípios de Deus. As pessoas estão naquela correria desenfreada, lutando, mas lutando por lentilhas, lutando apenas por bens materiais, lutando apenas por riquezas. Você pode dizer: mas homem de Deus, o senhor é contra a prosperidade? Não, eu sou a favor. Deus quer que você melhore de vida, Deus quer que você seja próspero, mas isso não é o principal. O principal é a salvação em Cristo Jesus. Interessante, preste bem atenção. Quem produzia lentilhas? O próprio terreno. Quem produzia lentilhas era o campo. Não é a lentilha que produz campo, é o campo que produz lentilhas. Não é o carro, a casa que produz salvação. Quem produz, na verdade, o que produz prosperidade é a sua salvação. É a sua salvação que produz prosperidade. Porque a palavra salvação está incluído também a nossa prosperidade. Está incluído também a nossa cura. Está incluído também a libertação de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões. Que adianta você ter carro, ter casa, morar bem, mas se você morrer hoje, ir para o inferno? Não adianta nada. Você está lutando por lentilhas, está esquecendo a sua salvação. E o que mais tira a salvação, ou posso dizer, o que tira a salvação de uma pessoa é o pecado. E a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não resististe até o fim, até o sangue, combatendo contra o pecado. Temos que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado.
para que não percamos o que é mais importante, que é a nossa salvação. Nós temos aqui reuniões todas as segundas-feiras, onde nós oramos pela prosperidade das pessoas. E você pode dizer assim, mas o senhor está indo contra o discurso que o senhor acabou de fazer? Não. É direito de cada um de nós prosperarmos, mas o principal é a salvação. É a salvação. Lute pelo terreno e deixe que o terreno é que vai produzir lentilhas. Não fique atrás só de lentilha, só de lentilha, só de lentilha. Porque senão você vai perder o que é mais importante. Amém? Vamos recapitular então dos aprendizados com a vida de Samar. Qual que é o primeiro aprendizado? Não aceite os rótulos negativos. O inimigo quer rotular você. Não aceite. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é um derrotado. Amém? Segundo aprendizado, a atitude de fé atrai a unção para a vitória. Eu preciso ter a atitude de fé. A fé é importante, mas se eu não tiver atitude, não resolve nada. Moisés marchou e o mar se abriu. Marche, vá em frente. O teu mar vai se abrir também. Amém? Terceiro aprendizado, estar só em uma batalha não é sinal que você será derrotado. Estar só em uma batalha não é sinal que você será derrotado. Nós vimos que Deus falou com Moisés sozinho lá na sarça ardente. Elias na caverna. A Bíblia também fala que sozinho Ismael clamou no deserto e Deus ouviu o clamor dele. Sozinho ele estava. A Bíblia fala que Jesus venceu sozinho Satanás quando foi tentado lá no deserto. A Bíblia diz que João recebeu as revelações do Apocalipse na ilha de Patmos, onde ele se encontrava só. Meu irmão, Deus é com você. Amém? Terceiro aprendizado, quarto, perdão. Não fique na beirada, não fique nos cantos da vida. Vem para o meio, se envolva com as coisas de Deus. Porque os murmuradores só ficam pelos cantos murmurando. Agora aqueles que querem algo com Deus, eles se envolvem com o Senhor. Quinto e último aprendizado. Lute pelo que é mais importante. E o que é mais importante? Salvação em Cristo Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Curve a sua cabeça. Feche os olhos.